Pessoal, hoje daremos início à nossa quarta aula de comandos elétricos. Falaremos sobre partida-reversão de motor trifásico. Então, iniciaremos falando um pouco os conceitos de como um motor trifásico pode inverter a sua rotação. Para depois a gente falar um pouco sobre diagrama elétrico, como que a gente entende, o diagrama de um motor com a sua partida em reversão usando o comando elétrico. A princípio, então, iremos entender somente o motor, só a ligação do motor. O que eu tenho que fazer para inverter essa rotação? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem duas ligações de motores. Vamos compreender primeiro as ligações, para depois a gente entender o conceito aí de como inverter a rotação de um motor trifásico, que é o que a gente vai estudar hoje. Nós temos aqui dois motores, um está ligado em triângulo e o outro está ligado em estrela. O da esquerda, triângulo, da direita, estrela. Então, o que entender nessas ligações? Primeiro, a gente tem uma ligação onde a gente tem um motor de 6 pontas. Se ele tem 6 pontas, ele poderia, através de um fechamento, que a gente diz, eu posso girar ele em 220 volts, que é o caso do nosso motor da esquerda, e 380 no nosso motor da direita, somente fazendo a ligação elétrica nesses 6 pontos. Esses cabos do motor, eles podem vir com letras e números, igual aqui a gente observa, o 1, V1, W1, W2, U2, V2. Então ele está em letras e números. Pode estar assim, como pode estar marcando desta forma, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, os cabos são os mesmos, só vai mudar a identificação. Entretanto, a gente tem que ir conhecendo aí aos poucos, tanto a numeração quanto números e letras. Então, aqui ao lado, foi deixado aqui que o 1 equivale ao número 1, V1 equivale ao 2, W1 equivale ao 3, o 2 equivale ao 4, V2 equivale ao 5, W2 equivale ao 6. Fechamento triângulo, como que é feito? Eu interligo o 1 com W2, ou o número 1 com o nosso número 6. Eu interligo V1 com o 2, ou o nosso número 2 e o 4. Eu interligo W1 com V2, que é a mesma coisa interligar o número 3 com o 5. Então esse é o fechamento triângulo que eu faço para alimentar o motor em 220 volts. Já para vocês irem entendendo um pouco mais aí o conceito das ligações dos motores elétricos trifásicos em tensão alternada. Nas aulas de máquinas a gente vai detalhar um pouquinho mais essas ligações. E este outro motor aqui, ele está fechado em fechamento estrela. A ligação é, eu alimento as fases em 1, 2 e 3 e interligo 4, 5 e 6. Ok? Se fosse em letra, eu ia alimentar no U1, V1, W1. Ia fechar W2 com o 2 com V2. Então, se ele estivesse aqui com letras e números. Então, aqui eu posso aplicar a tensão de 380. Posso alimentar este motor de duas formas. Então, aqui a gente observa isto inicialmente. Agora, vamos entender um pouquinho mais o conceito aí da inversão de rotação, que é o principal para a gente conseguir aí falar sobre o nosso diagrama de comando. Então, temos uma alimentação trifásica. Vamos pegar este motor aqui do nosso lado direito, fechado em estrela, para a gente conseguir fazer aí a explicação da melhor forma. Então, o nosso motor é um motor trifásico da indução, gaiola de esquilo, 6 pontos, alimentação trifásica, 380 RST. Temos um disjuntor e um motor. Vou ligar e energizar só para a gente testar, simular.
que esse aqui é um software de simulação. Além da gente fazer esse diagrama, essa diagramação, a gente consegue também simular. Para simular é fácil, é só a gente habilitar aqui, nessa seta verde, simulação. Eu posso parar a simulação em stop ou iniciar ela. Então, iniciei, fechei esse disjuntor motor. Ele permite com que essas fases sejam alimentadas no motor. Então, isso aqui é como se fosse cabos. Então, perceba que ele fica vermelho piscando porque eu tenho tensão e corrente aqui circulando. Quando eu abro a chave, ó, o nosso disjuntor, ele elimina a corrente elétrica nesse ponto. Então, fechei, girou o motor para qual lado? Sentido horário, é o sentido que este motor 2 está girando. Vamos ligar o 1 também. Então, liguei o 1, também está funcionando, aí, girando em sentido horário. Agora vamos inverter a rotação de um dos motores. Vou desligar. Como que a gente faz a inversão de rotação? Vocês devem ter estudado aí na aula anterior, que falou sobre motor trifásico de corrente alternada. E leram lá, estudaram, pesquisaram que se eu inverter duas fases, seja A1 com A2, A1 com A3 ou A2 com A3, eu inverto a rotação do motor. Vamos fazer isso então para a gente constatar. Eu vou tirar essa fase, que é a nossa primeira fase que o motor está recebendo. Ó. Fase 1, desce até aqui. Fase 2, vou desligar ela também. Então, desliguei as duas fases. Agora, eu vou vir aqui, ó, o nosso CAD Simo, ele tem todos os cabos que eu preciso. Ó, perceba, ele está marcando aí, ó, cabo fase. Então, vou pegar ele. E aí, vou pegar aqui, este ponto. Eu vou ligar no nosso ponto 2 do motor. Então, eu peguei o ponto 1, a fase 1, e liguei no fio 2 do motor. Vou ligar a fase 2. No fio 1 do nosso motor. Então, trançou, né, cruzou as fases, mas a gente percebe que houve a inversão. Inverti essas fases, agora vou lá novamente, simular, para ver se o motor vai girar ao contrário. Vou ligar o primeiro aqui para nós ver, sentido horário. Vou alimentar o segundo motor. Então o que aconteceu? Inverteu a rotação. Se a gente vê o sentido da seta, agora a gente tem o motor girando em sentido anti-horário. Pelo simples fato de eu ter só invertido as nossas fases. Ok? Então, esta é a maneira da gente inverter a rotação de um motor. Entretanto, como foi feito aqui? Foi feito de forma manual. Foi simplesmente, se você tem ele lá fisicamente, você vai soltar uma fase de um ponto, solta a outra, inverte elas. Agora, adiante, a gente vai ver um circuito elétrico de comando, onde a gente vai pressionar botões 1 e 2. Um vai girar para um sentido, outro vai girar para outro. Então, eu não vou precisar inverter as fases manualmente. Ok? Então, eu posso desligar aqui no simulador e eu poderia retornar aqui as nossas fases, né? Eu fiz essa inversão de fase para a gente observar a inversão de rotação. Então, posso acoplar aqui de novo, no mesmo ponto, e o nosso motor retorna ao sentido horário. Ok? Então, agora a gente vai passar para o nosso circuito de comando para entender como que eu posso comandar através de botões. Então aqui nós podemos observar o nosso diagrama de comando e potência de reversão ou inversão aí de rotação de um motor trifásico. E no CAD Simo a gente pode desenhar o diagrama, pode aqui colocar o nome da instituição, aqui podemos observar Evolute, o nome da pessoa que fez, e podemos colocar também legenda, escrever, e lógico, sempre atendendo no diagrama a simbologia
equivalente às normas ABNT ou IEC, né, que é as normas internacionais. Então é isso que permite esse software. Então vamos lá para a gente compreender o nosso segundo modo aí de partir um motor. A gente vai pegar, ou seja, a primeira partida que a gente estudou é uma partida direta de um motor trifásico. Então vamos compreender melhor aqui, eu vou aumentar, vou posicionar da melhor forma. Aqui. Então vamos lá. Na aula retrasada, na segunda aula, a gente falou sobre partida direta de um motor trifásico. Então, se a gente observar, a gente tem o circuito de comando e o circuito principal. No final, isso é um único circuito. Aqui a gente desenha ele separado para ficar melhor o entendimento. Então vamos lá. A primeira coisa é perceber a nossa legenda aqui ao lado. Foi colocada uma legenda para olhar a simbologia e lembrar quem é referente a qual componente. Então, legenda B0, se a gente olhar aqui, B0 é um botão desliga. B1, botão sentido horário. É um outro botão, uma outra botoeira. Aí, vamos lá, B2, sentido anti-horário. Então, a gente vai ter 3 botões. Um que vai desligar, outros 2 que vai alimentar o motor para girar em um sentido e o outro em outro sentido. Q2, disjuntor termomagnético. Então, a gente tem o Q2 aqui. Q1, disjuntor motor. K1, contator 1. Onde está o K1? Aqui está a bobina do K1. Aqui temos os contatos de K1. A gente já vai explicar aí passo a passo. K2, contator 2. F7 está como relé térmico. Relé térmico a gente sabe que é um dispositivo de proteção caso o motor venha sobreaquecer. E M1, motor trifásico. Então, esses são os nossos principais componentes aqui que a gente está trabalhando. Temos essa legenda para nos auxiliar. Então, vamos lá. A gente comentou aqui agora o que eu tenho que fazer para inverter a rotação do motor. Inverter as fases. Então vamos lá, como que é feito isso aqui? A gente na aula 2 falou sobre partida direta, onde a gente só tinha um único contator. Se a gente pensar, eu separar aqui, ó, retirar esse contator 2, eu tenho uma partida direta do motor. Então, se vocês pegarem aí a aula do motor da partida direta, vocês têm no caderno, vocês podem olhar. Ou na videoaula, vocês vão perceber que foi acrescentado, né, um contator a mais nesse circuito de comando, que é o nosso K2, é a nossa segunda bobina. Até está escrito aqui sentido anti-horário, a gente vai ter um horário e anti-horário. Como que acontece então a inversão de rotação? Primeiro explicando de forma analista aqui para a gente analisar. Eu tenho o contator 1, aqui eu tenho o motor fechado em triângulo, que é aquela ligação 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5 que a gente comentou. Eu vou pegar fase 1 e vou até o ponto 1 do motor. Fase 2 ou S e vou até o ponto 2 do motor. Fase T ou 3 e vou até o ponto 3 do motor. Qual contator vai fazer isso? O contator 1 vai fazer isso. Agora vamos observar detalhadamente o nosso contator 2. Seguindo aqui, ó, fase 1, vamos ver o que aconteceu com a fase 1. Ó. Lentamente, a fase 1 veio até o ponto 3 do contator. Perceba que aqui a fase 1 está no ponto 1 do contator. Aqui a fase vai até o número 5 ali do nosso contator, que nada mais é do que o terminal 3. Aí ela desce, vem até o nosso 3 do motor. Então, aconteceu uma inversão de fase aqui, né? Ó. Fase 1, novamente, só para vocês entenderem. Fase 1. Passou pelo contator 2 e alimentou o fio 3 do motor.
Ocorreu uma inversão. Vamos olhar a fase 2 agora. O que acontece? Fase 2, nada, ela permanece no fio 2 do motor. Então não houve a inversão com a 2, mas com a 3. Então vamos olhar a 3. Fase 3, perceba aqui, ó, ela está no ponto 1 do contator, 2, e foi até o fio 1 do motor. Então aqui a gente está observando que tem uma inversão de fase 1 com a 3. Como isso acontece? No próprio contator é montado já essa inversão de fase. Então aqui a gente inverte, ó, em cima. Ok? Eu poderia inverter embaixo? Poderia também. Entretanto, né, tem que tomar um certo cuidado, mas a gente poderia fazer essa inversão embaixo. Embaixo a gente permanece igual. Ponto 1 do contator, fio 1 do motor. Ponto 2 do contator, fio 2 do motor. Ponto 3 do contator, fio 3 do motor. Então foi feita a inversão em cima, na alimentação do nosso contator 2. E o que a gente pode observar e ter como cuidado isto, né? Quando a gente fecha um curto-circuito, é como se a gente conectasse as duas fases, né? Se eu pegar a fase 1 e a fase 2 e encostar uma na outra, teoricamente, também na prática, a gente vai visualizar o quê? Um curto-circuito, vai sair até faísca, né? Vai gerar um arco voltaico. Isso quer dizer que se eu fechar esse contator e esse aqui junto, eu provoco um curto-circuito. Por quê? Ó? Essa fase 1 está descendo aqui. Ok? Aí, de repente, eu pego essa mesma fase 1 e coloco aqui, ó, no ponto 3 do contator 2. Ela vai pegar qual fase? A 3. Então, se eu fechar os dois contatores ao mesmo tempo, eu tenho um curto-circuito entre duas fases, a fase 1 e a 3, que é a que está trabalhando como inversão. Isso quer dizer que nesse circuito de comando de inversão de rotação, eu não posso alimentar os dois contatores ao mesmo tempo. Aí a gente vai olhar agora no circuito de comando do lado esquerdo, que eu tenho um contato fechado tanto de K1 quanto de K2. Eles estão trabalhando de forma cruzada. Aqui eu tenho a bobina de K1, e aí antes de alimentar a bobina de K2, eu tenho um contato fechado de K1. Isso quer dizer o quê? Quando eu ligar esse contator, vai abrir esse contato, ele não vai permitir entrar o K2. Por quê? Porque se entrar os dois contatores junto aqui, neste ponto, no ponto da potência, eu vou fechar um curto-circuito. Então eu tenho que ter contatos de intertravamento. Então esse K1, que está na linha de K2, serve para intertravar, não deixar com que K2 ligue quando K1 estiver ligado. E vice-versa. Se a gente olhar aqui, ó, quando eu energizar K2, ele vai abrir a linha de K1 e não vai permitir K1 ser energizado. Existe um intertravamento cruzado nos contatores. Então esses contatos 11 e 12, vocês já guardem aí, serve para o intertravamento elétrico desses contatores, para que eles não liguem em conjunto. Existe também um intertravamento mecânico que é físico. Ele bloqueia o movimento do contator. É muito comum nessas partidas reversão também usar o mecânico e o elétrico. Aqui a gente estamos trabalhando com o elétrico. Sem isso daqui, ou se falhar isso daqui, pode acontecer um curto-circuito. Aí esse disjuntor teria que desarmar para não ter um perigo de incêndio aí nesses cabos. Então, essa foi a explicação aí da questão da inversão de fase, né? Como que é feita essa inversão. Agora eu vou alimentar o nosso simulador e aí eu vou explicar o restante aí do funcionamento desse circuito. Então vamos alimentar. Alimentei. Preciso fechar os dois disjuntores, tanto de comando quanto o de potência, para que a gente tenha o funcionamento do circuito. Então,
habilitei o disjuntor, habilitei um outro disjuntor. Então, eu alimentei tanto o comando quanto o circuito de potência. Agora, como que vai funcionar? De forma semi-automática, né? Porque vai ter que ter alguém pressionando o botão para ligar esse motor e ele girar no sentido horário. Eu vou pressionar o botão 1. Quando eu pressionar o botão 1, lembrem lá da partida direta. Eu pressiono o botão, ele energiza a minha bobina do contator 1, fecha este contato, que a gente chamou de contato de selo, que serve para manter o contator energizado após eu soltar o botão 1. Vou soltar o botão 1. Por onde está circulando a corrente? Por F7, B0, 13 e 14 de K1, passa pelo contato fechado de K2 e desce até a bobina K1. K1 foi energizado, o que ele fez? Abriu este contato, que é o contato de K1. Por que ele abriu? Para intertravar, não permitir com que K2 seja energizado. E vamos olhar lá no circuito de potência. O que aconteceu? Fechou os contatos de potência e alimentou o motor no sentido horário. K2 continua aberto. Quem que vai fazer esse K2 ser ligado? O botão 2, que é o botão de sentido anti-horário. Mas vou pressionar o botão 2. Vamos ver se vai habilitar K2. Pressionei. Não funcionou. Por quê? Porque a gente tem o K1 como um contato que foi aberto após a energização da bobina. E esse contato ele impede com que K2 seja energizado, porque senão a gente vai ter um curto-circuito entre as fases no lado da potência. Como que eu vou energizar então o sentido anti-horário? Eu preciso pressionar o botão B0, que é o botão desliga, porque a corrente elétrica ela circula neste sentido. Se eu pressionar o botão 0, eu vou interromper a corrente elétrica na bobina do contator 1, vai desligar o seu contato de selo e vai retornar o contato de intertravamento à posição fechada. Então vamos lá, vou pressionar o B0, ok, e soltar ele. Ele fez o que? Ele desligou o K1 e aí o motor parou de girar. Neste momento o motor está parado. Agora sim, eu vou pressionar B2. Vai ser possível ligar? Sim, porque o contato de intertravamento retornou. Pressiono B2, a corrente elétrica vai sair de F7, B0, vai passar agora por B2. Perceba que B1, K1, B2, K2, nesta linha está todos abertos. Então eu não posso circular corrente a não ser que eu pressione o botão 1 ou 2. Pressionei o 2, ligou bobina de K2. Ao ligar K2, ele fez o que? Ele fechou o contato 13 e 14 de K2, porque aqui é o contato de selo. Então eu posso soltar o botão 2. Soltei. Ele continuou energizado. E aí ele abriu a linha oposta, que é o K2, o contato de intertravamento, que está na linha de K1, para que eu não possa ligar K1. E vamos lá para o nosso circuito de potência. K2 foi ligado, fechou os contatos principais e o nosso motor está girando em sentido anti-horário. Porque houve uma inversão da fase 1 com a nossa 3. Isso foi feito sem eu precisar manualmente ter movimentado as fases. Somente os contatores ligando um ao outro acontece a inversão de rotação. Vou tentar agora ligar o botão 1 para ver se eu consigo ligar o contator 1. Não é para ligar, porque senão a gente terá curto-circuito. Pressionei o botão 1, não houve nada, não ocorreu nada. Por quê? Porque a gente tem o contato 2 aberto. Porque a nossa bobina 2 do K2 está energizada. O que eu preciso fazer então para conseguir ligar ele no sentido horário? Pressionar B0, que é o botão desliga, ele vai desenergizar o nosso K2,
vai parar o motor. E aí eu posso agora, se eu quiser novamente ligar no sentido horário, pressionar B1. Pressionei, soltei. Aí o nosso motor passa a girar novamente em sentido horário. Então essa é a explicação do funcionamento desse diagrama elétrico de um motor trifásico que pode aí inverter a sua rotação. Aí mais alguns comentários pertinentes aqui eu vou fazer. Então vou desligar o nosso motor. Ok. Vou tirar a simulação. E aí vou comentar só a numeração dos contatos. Então a gente tem aqui agora o F7, que é nosso relé térmico. Normalmente é muito comum os contatos que trabalham no comando trabalhar com a numeração 95 e 96. É um contato fechado do relé térmico. Botoeira. Quando a gente observar o contato 1 e 2 nas botoeiras, significa que é um contato fechado. Vamos supor que eu não tivesse a simbologia, tivesse só a numeração 1 e 2. Significa que é um contato fechado. Botoeira aberta. Qual a numeração? Sempre 3 e 4. Ok? Então, sempre que eu ver o número 3 e 4 numa botoeira, se eu não tiver a simbologia, é um contato aberto. Aqui eu tenho K2, 11 e 12. Lembrando que está dizendo que esse aqui é o contato de posição 1 do contator 2. Contato o quê? Contato auxiliar, que é o que trabalha aqui no nosso diagrama de comando. Aqui circula menos corrente. E 1 e 2 no final significa que ele é um contato fechado. Assim, da mesma forma aqui, K1, posição 1 dos contatos auxiliares, contato fechado. Ok? E aqui a gente tem o nosso contator, o nosso contato 1314 de K1. Está dizendo que é o quê? Um contato de posição 1 e nosso 3 e 4 final diz que ele é aberto. Se a gente observar, tem até um erro aqui, um erro de nomenclatura, um erro até de posição dos contatos. Eu vou acertar, né, para que a gente observe aí e tome cuidado na hora de estar fazendo o diagrama, né, não colocar errado, porque na parte física a gente não vai encontrar dois contatos de posição 1. Ó, eu tenho um contator 1 com o contato de posição 1, que é fechado. E eu tenho um contato de posição 1 que é aberto também. Então aqui existe um erro. Como acertar isso? Aqui eu vou mudar para 21 e 22. Dizendo que esse aqui é o contato fechado de posição 2 e 1 e 2 indica que ele é fechado. Da mesma forma, o nosso K2 está errado também. A gente não vai encontrar dois contatos aberto e fechado na mesma posição. Então, 21 e 22. Ok? Acertei o diagrama. Aí está correto agora. Então, posição 1, posição 2 de K1, posição 1 de K2, posição 2 de K2. Ok? Então, essa é a numeração que a gente enxerga nos contatos abertos e fechados. E em K1, quando a gente tem essa simbologia, esse retângulo, e ao lado K1 significa o quê? Contator 1, A1 e A2. Isso daqui indica o quê? Aonde eu vou entrar com as fases. Aqui é a fase 1, aqui seria a fase 2. Então perceba aqui, ó, uma fase está entrando em um ponto do contator. A outra fase, após passar pelos contatos, ela está entrando no outro ponto do contator. Eu preciso ter o quê? Uma diferença de potencial entre esses pontos. Ok? Então eu tenho R entrando em A2 e S entrando em A1. Poderia estar ao contrário aqui? Sim. Né? Seria muito comum, às vezes, trabalhar numa ordem. Né? O R seria habilitar A1 e o S habilitar A2. É indiferente. Vai funcionar porque, como a gente trabalha com tensão alternada,
vai atuar da mesma forma. Aqui foi só uma forma de fazer o diagrama, né? Tanto para mostrar para vocês como para simular. Acabou ocorrendo uma inversão. O R ficou em A2 e a S ficou no ponto A1, mas é indiferente, ok? E aqui no circuito de potência, vocês vão observar a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa numeração é sempre a numeração dos contatos abertos de potência dos contadores. Tanto dos contadores quanto dos disjuntores. Perceba que é a mesma numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entra em 1, sai em 2, entra em 3, sai em 4, entra em 5, sai em 6. Ok? Então eu fiz aqui a mudança. Se eu ligar novamente, ok? Não posso ter nenhuma divergência. Então vamos alimentar. Pressionei. Ó, ligou K1, sentido horário. Desliguei, pressionei B2, ligou K2, sentido anti-horário. Então a mudança aqui da numeração foi só para ficar correto o nosso diagrama. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, para que vocês compreendam um pouco mais aí sobre o nosso circuito elétrico de inversão de rotação. Deu um motor trifásico, e o motor trifásico também é chamado, né, a partir da reversão, MIT, motor de indução trifásico. Poderíamos falar em MIT, né, que é o motor de indução trifásico. Então essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu posicionar aqui melhor, né? A gente tem aí o nosso circuito elétrico. Temos para vocês o exercício de fixação. Também em conjunto vai ser enviado alguns links para que vocês também possam, através de outros vídeos, compreender melhor esta aula. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.